Esse tema, troca incessante, é de um livro do Espírito Emmanuel e de André Luiz. Eu achei bastante interessante porque ele nos chama a atenção para o nosso dia a dia, a necessidade de nós buscarmos, estarmos sempre olhando não só para dentro de nós mesmos, mas também olhando para aqueles que estão à nossa volta. Porque a nossa vida é uma troca incessante de experiências, de informações, em qualquer local onde a gente esteja, seja com os nossos familiares, amigos, parentes, enfim, no nosso trabalho, no escritório, a gente está sempre trocando informações com alguém. Nos nossos diálogos que temos, a gente está sempre aprendendo alguma coisa e também passando alguma coisa para aqueles que nos ouvem, né? Então a nossa vida é um fluxo contínuo, nada é parado, nada é estático. É um fluxo contínuo ao qual nós recebemos informações e também passamos informações, né? E nesse aprendizado, segundo Allan Kardec, a nossa vida é uma escola e também um aprendizado. Então, uma escola por quê? Porque a todo momento a gente está conversando com alguém e a gente está aprendendo alguma coisa. Então, Allan Kardec nos fala que esse aprendizado é contínuo e é infinito. E também Kardec nos diz que a nossa vida é um educandário. Por que um educandário? Porque de acordo com as dificuldades que temos, nós estamos nos educando. Porque à medida que as dificuldades chegam para nós temos que buscar ter calma, paciência, resignação para passarmos por aquela dificuldade. Se nós nos revoltamos, obviamente, nós vamos, ao invés de aliviar o sofrimento, nós vamos agravar mais ainda o sofrimento, porque nada se resolve com revolta, com raiva. Então, temos que sempre, nas dificuldades, buscar a resignação, pensar em Deus e buscar ter a calma necessária para sairmos daquela situação, né? Porque em muitos momentos da nossa vida, nós somos chamados a orientar, a decidir ou a ajudar. Orientação, principalmente, acho que para a grande maioria aqui, que são pais de famílias, nós estamos sempre orientando alguém, não só dentro de casa, como no nosso trabalho, no escritório, enfim, em qualquer local que a gente esteja e passando informações, a gente está, de uma certa forma, orientando alguém. Decidir ou decisões, nós tomamos a todo momento, mas essas decisões, normalmente nós costumamos tomá-las e não raciocinarmos direito, né? Tomá-las assim por impulso. E muitas vezes nós não olhamos se aquelas pessoas que estão recebendo ou sofrendo consequências das nossas decisões. Nós temos que parar e analisar se as decisões que estamos tomando é benéfica não só para nós, como também para aqueles que estão à nossa volta. E muitas vezes a gente não faz isso, né? A gente toma as decisões depois que as consequências vêm, aí é que paramos para analisar. Prejudicamos alguém? Ofendemos alguém? Então nós temos que buscar nesse conceito, né? Pararmos para ver. Ajudar é uma obrigação nossa.
a todo momento. Todas as pessoas que chegam até nós, necessitadas às vezes de qualquer coisa que seja, porque o auxílio muitas vezes, às vezes a gente acha que dar uma moeda no semáforo a gente está ajudando, ou fazer algo, né, doar uma peça de roupa, enfim, um móvel usado, a gente acha que está ajudando, mas nós não conhecemos realmente a necessidade daquela pessoa. Muitas vezes, se nós pararmos e darmos a eles 2 minutos de conversa, talvez seja uma caridade maior do que aquele bem material que você está doando. Então nós temos às vezes que parar para analisar e olhar isso, porque o bem material, amanhã ou depois, ele se desgasta. Agora, um bom conselho, uma palavra amiga, um bom bate-papo, às vezes, aquilo a pessoa vai guardar para o resto da vida. Querendo ou não, daqui uns 6 meses, 1 ano, ela vai se lembrar, bem que o fulano me falou. Né? Ela vai se lembrar daquele conceito e ela vai começar a exercitar, né, aquilo que você está falando. Mas muitas vezes também nós caímos em uma situação em que a gente tem que obedecer, esperar, aceitar e aprender. Obedecer ao casalzinho. Se obedece à esposa, muitas vezes dentro de casa é a nossa maior peste, né, para nós, principalmente dentro de casa, porque muitas vezes nós só queremos, para nós homens principalmente, nós gostamos de ditar ordens e não de recebê-las. Então tem que haver aí um conceito, né, de divisão. Temos que ter o entendimento necessário para que a coisa flua de uma forma adequada. E obedecer também incute muito, né, dentro de uma empresa. De que forma nós recebemos as ordens dos nossos superiores? Aceitamos-las de bom grado? Ou, às vezes, tem pessoas que eu já assisti algumas vezes, de receber a ordem e depois que a pessoa sai, fala, cara chato, só sabe dar ordem, só sabe mandar. E não é assim que nós devemos ver a coisa. Temos que buscar, né? Estamos ali defendendo o nosso pão de cada dia. Então, nós temos que buscar receber a ordem, obedecer de uma forma adequada e cumprirmos com o nosso papel de forma também adequada, porque às vezes a pessoa recebe a ordem e é meio relapso, né? Negligente naquilo que está fazendo. E não deve ser assim. Nós temos sim que cumprir da melhor maneira possível, pois aquilo é uma obrigação que temos para com a empresa, para com o escritório, na nossa casa, enfim, com todos aqueles que nos rodeiam. Esperar. O esperar aqui exige muito também da nossa paciência. Porque, às vezes, um exemplo assim, bem simples, é quando a gente, às vezes, vai num consultório médico. E, um exemplo assim, estamos marcados a nossa consulta às 10 da manhã. Chegamos às 9h30. E deu 10h30, 15 para as 11, nós não fomos atendidos. Nós temos paciência para esperar? Temos que ter essa paciência, porque às vezes aquele que está no consultório tem uma necessidade mais urgente do que a nossa. Ou talvez o médico que está fazendo atendimento também tenha tido um atendimento de urgência, uma emergência ao qual ele se atrasou e está
Obviamente atrasa todas as consultas, né? E muitas vezes nós não temos paciência para aguardar, esperar o momento correto. Não é verdade? Aceitar e aprender. Todos nós temos que, muitas vezes, ter a aceitação, não de tudo que chega para nós, porque nem tudo o que chega para nós estamos aprendendo alguma coisa, principalmente nos dias de hoje. Tem muita coisa que é supérflua, a gente pode separar. Então nós temos que, vamos supor, peneirar tudo o que chega para nós, porque nem tudo é aprendizado. Muitas vezes a gente já sabe daquilo que está chegando, então a gente pula aquilo, né? E às vezes estamos numa posição em que alguém depende de nós, outras vezes nós dependemos de alguém, porque a nossa vida é um balanço. Às vezes nós somos dependentes e às vezes nós dependemos de alguém, né? E o Evangelho, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, nos traz uma parábola do bom samaritano que é bem um exemplo disso, né? Ele diz o seguinte: um homem descia de Jerusalém a Jericó, caiu em poder dos ladrões que o despojaram, cobriram-o de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, ouviu e passou adiante. Um levita, que também veio naquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e o colocou, depois colocou-o em seu cavalo, levando-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor da lei nos respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse: então vai e faze o mesmo. Essa passagem está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo de 25 a 37. O que podemos tirar desta parábola? Naquela época, Jerusalém era uma cidade alta, vamos dizer assim. Era uma cidade acima do nível do mar. E nem tudo o que se precisava se encontrava em Jerusalém. E Jericó era uma cidade portuária na época. Era uma cidade de comércio. Então, muitas coisas, as pessoas tinham que sair de Jerusalém e descer até Jericó para adquirir aquelas especiarias da época que era muito negociado. Então, era um local perigoso na época. Havia muitos assaltos na região e aconteceu isso. E o sacerdote, que era um homem de Deus, vendo aquele homem, deveria ter usado de compaixão, de caridade e socorrido, mas com medo ele deu a volta. O levita também, como o sacerdote, eram pessoas bem vistas na época pela sua alta sociedade da época, e também se negligenciou, não fez a caridade. Já o samaritano, que era uma pessoa não muito nem bem vista e nem bem quista pela sociedade da época, foi que utilizou de compaixão.
foi e socorreu aquela pessoa que estava necessitada. E denário eram umas moedas de ouro da época, ao qual ele falou à pessoa da hospedaria de que para cuidar das pessoas, né? Então ele pagou pelo tratamento daquela pessoa. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeito, e saiu. Capítulo 17, Sede Perfeito, no item 9, Allan, está saindo fora. No item 9, Allan Kardec nos fala o seguinte, sobre o item número 9, sobre os superiores e inferiores. E ele fala o seguinte: os inferiores, na realidade, já não só da época como nos dias atuais, são aquelas pessoas que utilizam da autoridade, pessoas que usam altos cargos na sociedade, né? E também Allan Kardec nos fala sobre a riqueza. E a autoridade, assim como a riqueza, Kardec nos diz o seguinte, que é uma delegação da qual todos nós teremos que prestar contas a Deus. Ou seja, nada do que nos é confiado nos pertence de forma definitiva. E ninguém ocupa uma posição por acaso. Tudo o que fazemos nessa vida, nós só vamos levar aquilo que fizermos de bom. Aquilo que buscarmos elevar a nossa moral, a nossa conduta elevada, porque não vai importar os títulos que adquirirmos. Isso tudo, a riqueza, a autoridade, tudo vai permanecer na terra. Nós não estaremos levando, porque Deus confere a autoridade ou a riqueza como uma missão ou como uma prova e a retira quando julga necessário. Ou seja, acho que todos nós aqui já vimos aí exemplos de fortunas que pessoas perdem, né? Ou se esvaem, se dissolvem ao Deus dará, quando o patrono da família desencarna, muitas vezes aqueles bens é distribuído aos filhos e em pouco tempo aquilo se esvai, né? Então nós temos que buscar sempre fazer o nosso melhor, né? Porque Deus confere a autoridade e a riqueza e ela retira quando julga conveniente. Então, às vezes, nós nos consideramos ricos. Eu falo normalmente que eu sou milionário, porque, graças a Deus, eu não tenho problema de saúde, entre aspas, né? Mas de vez em quando, agora, com a idade chegando, a gente começa a sentir uma dorzinha, mas, né, a gente vai fazendo parte e vai levando. Porque quem exerce qualquer tipo de autoridade não deve esquecer que tem almas sob a sua responsabilidade. Ou seja, almas somos todos nós, espíritos encarnados. E as pessoas que têm autoridade, muitas vezes, elas impõem a autoridade exercida sobre aqueles que estão abaixo dela. Não é assim. Ela vai ser responsável por aquilo que ela passar para aquelas pessoas. Então, ela tem que ter um bom senso sobre tudo isso. Porque nós não estamos falando somente de governadores, chefes de Estado, mas sim de todos nós. Porque cada um de nós exercemos uma certa autoridade. Dentro de casa, com a esposa, com os filhos, no nosso trabalho, com alguém,
né? Em qualquer local, a gente sempre exerce um pouquinho disso, né? Porque a verdadeira autoridade não se mede pela capacidade de elevar os outros, mas e também não de dominá-los. Porque você exercer uma autoridade, por exemplo, sobre um filho, que é um exemplo, estou usando muito a família porque é onde está o nosso maior, vamos dizer assim, as nossas maiores dívidas, né? As nossas maiores dificuldades. Então, às vezes tem pais que impõem de uma certa forma ao filho que acaba dominando o filho a fazer tudo aquilo que ele impõe. E não é dessa forma. Tem que haver um diálogo, uma distribuição de bate-papo, né? Para que haja um consenso de ambas as partes, né? Porque ninguém está definitivamente acima ou abaixo, porque perante as leis de Deus, todos nós somos iguais, cada um na sua condição, de acordo com o seu próprio entendimento. Cada um de nós estamos em um grau de elevação. Então, cada um de nós temos um certo entendimento, adequado até um certo ponto, né? Um outro exemplo bastante claro também que Kardec nos traz está na questão 559 do Livro dos Espíritos. Ele pergunta: também desempenham função útil no universo espíritos inferiores e imperfeitos? A resposta dele é bem clara, né? Todos têm deveres a cumprir para a construção. Aí ele nos dá um exemplo bastante atual para nós nos dias de hoje. Isso lá em 1861, né? Ele fala: para a construção de um edifício não concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como o arquiteto, né? O servente de pedreiro não conseguiria fazer a arquitetura de um edifício, da mesma forma que o arquiteto não iria conseguir mexer a massa e assentar os tijolinhos para a construção do edifício. Então, é necessário que haja a colaboração de ambos para a construção do universo, né? Também na questão 573, Kardec fala: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Ou seja, em que consiste a nossa missão? Porque todos nós somos espíritos encarnados. Então ele responde: instruir os homens, ajudar o seu progresso, melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. Aí ele nos traz um outro exemplo bastante atualíssimo também. Ele fala: aquele que cultiva a terra cumpre uma missão como aquele que governa ou aquele que instrui. Olha, ele compara um lavrador a um governante ou a um professor. Então, existe o consenso de que todo mundo é útil na obra de Deus, né? Aí ele fala: tudo se encadeia na natureza, ao mesmo tempo em que o espírito se depura pela encarnação, ele concorre essa forma para o cumprimento dos objetivos da providência. Cada um tem a sua missão neste mundo, porque cada um pode ser útil para alguma coisa. Ou seja, nenhum de nós estamos a passeio nessa terra. Todos nós temos uma missão a cumprir. Não importa qual seja ela, grande ou pequena. Cada um de nós temos, mediante a nossa vida, uma missão que Deus nos coloca. E aí nós entramos no texto de Emmanuel, que diz o seguinte: todos estamos situados em um extenso parque de oportunidades para trabalho, renovação, desenvolvimento e melhoria.
Ou seja, essa nossa encarnação é um parque aonde nós podemos a todo momento buscar a nossa melhoria, a nossa evolução moral e sermos melhores quando desencarnarmos, né? Dentre aquelas em que segues no encalço como sendo as que te respondem às melhores aspirações, detém quanto possível a oportunidade de auxiliar. Ou seja, todas aquelas pessoas que nos procuram, nós devemos fazer o nosso melhor, devemos auxiliar, nunca sermos negligentes, né? Aí ele fala: tempo é comparável ao solo, serviço é plantação. Ninguém vive deserdado da participação nas boas obras, de vez que todos retemos sobras de valores específicos da existência, não somente disponibilidades de recursos materiais, mas também de tempo, conhecimento, amizade e influência. Ou seja, só somos omissos se queremos. Todos nós temos condições, mediante os nossos recursos, de auxiliarmos e fazermos algo para alguém. Ele também fala: não percas por omissão. Como já falei, não devemos ser omissos. Temos que ser ativos e não passivos. Colherás o que semeia, velha verdade sempre nova. Ou seja, a semeadura é livre, como diz o apóstolo Paulo, mas a colheita é obrigatória. E todos nós vamos colher aquilo que estamos plantando. Estamos fazendo coisas boas? Estamos buscando fazer o nosso melhor? Então é aí onde nós muitas vezes erramos, né? Em todos os lugares há quem te espere a cooperação. Aparentemente, aqueles que te recorrem aos préstimos contam apenas com o apoio que lhes é necessário, seja um gesto de amparo substancial, uma nota de solidariedade, uma palavra de bom ânimo ou um aviso oportuno. Entretanto, não é só isso. A vida é uma troca incessante. Aqueles a quem proteges ser-te-ão um protetor. Ou seja, não importa, muitas vezes a gente escolhe para quem fazer a caridade ou levar um benefício. E não devemos fazer isso. Porque todo o bem que semelharmos, que levarmos a alguém, amanhã ou depois, quando essa pessoa, pode ser um desconhecido, ele vai falar depois, quando ele souber que nós estivermos em uma situação de necessidade, talvez essa pessoa não vá pensar duas vezes, ele vai estar ao nosso lado, nos auxiliando e nos dando uma sustentação necessária. Porque a nossa vida, né, como falei, é uma troca incessante de benefícios e de caridade. Socorres o pequenino desfalecente. É possível seja ele, mais tarde, o amigo prestimoso que te guarde a cabeceira no dia da enfermidade. O transeunte anônimo a quem prestas humilde favor pode ser em breve um elemento importante de que dependerás na solução de um problema. Quem não tem problema? Todos nós temos. E muitas vezes a gente está brigando com uma situação na nossa vida e um desconhecido qualquer às vezes chega para nós e nos dá a solução do problema. De onde veio isso? Não foi por uma inspiração de Deus, uma inspiração divina? Ou algo que nós fizemos lá atrás, que fizemos por merecer, para que aquilo chegue até nós? Então, tudo isso nós temos que rever.
poder do amor porém, se projeta mais longe. Doentes que sustentastes nas fronteiras da morte, formarão entre os amigos que te assistem no plano espiritual. E ainda mesmo o auxílio desinteressado que levaste a corações empedernidos na delinquência, quando não consigas tocá-los de pronto, te granjeará a colaboração dos benfeitores que os amam, conquanto ignorados e desconhecidos. Corações empedernidos, muitas vezes a gente pode olhar como aqueles irmãozinhos que ainda vivem no erro, né? Que não aceitam auxílio, que vivem fazendo coisas erradas. Mas nós não devemos negligenciar. Nós temos que levar o auxílio a esses irmãos, porque talvez ele, como ainda um espírito que ainda não despertou para a realidade da vida, mas ao fazermos aquela caridade, o seu espírito protetor, o seu anjo amigo, talvez reconheça em nós aquilo que estamos fazendo e passe a também ser um colaborador nosso. Começa a nos auxiliar, indiretamente ou diretamente, nas nossas necessidades. Todos nós, espíritos em evolução no educandário do mundo, nos assemelhamos a viajores demandando eminências que nos conduzam à definitiva sublimação. Ou seja, todos nós somos espíritos que estamos aqui de passagem. E a nossa reencarnação é um educandário. Nós estamos aqui para aprender, para evoluir, para buscarmos, aproveitarmos da melhor forma possível essa nossa passagem na Terra. Porque ninguém na Terra efetua viagem longa sem o auxílio de pontes, desde o viaduto imponente às pinguelas simples, para a travessia de barrancos, depressões, vales ou abismo. Por mais regular se nos mostre a jornada, chega sempre o instante em que precisaremos de alguém para transpor um obstáculo ou um perigo. Ou seja, as pontes, os viadutos. Emmanuel nos coloca como sendo as nossas dificuldades, porque mediante a nossa vida, né, perante a eternidade, 50, 80, 90, até 100 anos de idade aqui na Terra, perante a eternidade não é nada. É um simples piscar de olhos. Passa rapidamente. E às vezes a gente, né, quando já começa a chegar nessa nossa meia-idade, a gente tem que buscar, pensar e fazer o nosso melhor, né? Construamos pontes de simpatia com o material da bondade. Hoje ninguém surge diante de nós suplicando apoio. Amanhã, diante de alguém, surgiremos nós. Então, todos nós somos necessitados. Ninguém é maior do que ninguém ou melhor do que ninguém. Todos nós temos as nossas necessidades. Daí o que Emmanuel nos fala, para que possamos sempre buscar fazer o nosso melhor, nunca deixando de nos doarmos a alguém, a fazermos algo por alguém. Como o Cristo disse, fazei aos outros aquilo que gostaria que vos fizessem. E essa é a nossa missão nessa passagem na Terra, né? Era isso que eu tinha para falar nessa noite. Obrigado.